Olá, seja muito bem-vindo ao Livro das Profissões. Meu nome é Michele Bertolucci e hoje eu tenho a honra de apresentar uma pessoa muito especial, junto com o meu amigo Marcelo. Mas eu vou deixar para o Donali se apresentar melhor. É um fotógrafo extremamente renomado aqui de Rio Claro, que eu tenho certeza que vale a pena você conhecer um pouquinho dele. Donales, muito prazer, muito obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade de achar uma agenda para nós. Exato. E a gente quer saber quem é Donales, o que o Donales faz. Como é a profissão do fotógrafo? Eu agradeço muito essa introdução tão carinhosa, fico muito feliz de estar aqui com vocês, obrigado também. Quem sou eu? Nossa, é difícil colocar em uma palavra, em uma frase assim, né, todas as vertentes, porque a gente é um monte de coisa, né, e eu gosto de descobrir cada vez mais coisas. Então, na fotografia é um exemplo, né, e quem sou eu? Eu sou um fotógrafo. Um fotógrafo de alma, um artista de alma, porque não é só a fotografia que eu me identifico, assim, toda a parte de artes visuais eu gosto muito, a parte de música, né, a arte de todas as expressões, teatro, música, fotografia, design, gosto muito de todas essas áreas. A que eu mais me encontrei, a que eu mais sou satisfeito é com a fotografia, por isso que eu sigo feliz nessa profissão desde que eu encontrei. E como que é, né, esse trajeto, tentar resumir um pouquinho. Eu nasci em Cuba, em 1990, vim para o Brasil em 2002, passei toda a minha infância lá, vim para cá com 12 anos. Cheguei aqui no domingo e na segunda-feira eu já estava na aula, então foi uma, assim, um choque de cultura, de língua, não sabia falar a língua ainda. Eu cheguei em dezembro de 2002, e aí, como era a última semana de aula, eu fui para participar, ver se eu me adaptaria, ver se seria legal, se eu entenderia ali, né. E aí eu comecei a fazer a escola no ano seguinte, aí eu entrei na sétima série, aí fiz todo o ensino fundamental e o ensino médio aqui em Rio Claro mesmo. Legal. Fui fazer faculdade em Uberlândia. Fui fazer arquitetura e urbanismo lá, também por toda essa apreço pelo mundo visual, pela construção artística, e encontrei a fotografia durante a faculdade. Foi uma coisa, assim, que me apaixonou, e eu entrei em contato com esse lado meu de ser observador, de prestar atenção na beleza dos detalhes. E percebi que na minha história, assim, de quando eu era criança, eu gostava muito de câmera, eu gostava muito de lente. Eu lembro de quando eu era criança brincar com telescópio, com umas lentes antigas que tinha em casa. Eu achava o máximo a câmera, a lente, todos aqueles numerinhos assim que tinha nela. Aí eu reencontrei a fotografia na arquitetura, no quinto ano de arquitetura, e veio como uma certeza para mim de que essa era a profissão que ia me satisfazer emocionalmente, como pessoa, como profissional. E aí tô aí até hoje. Isso foi em 2015. Nunca trabalhou com arquitetura. Cheguei a trabalhar, enquanto eu fazia faculdade, eu fiz alguns projetos, assim, de desenhar o projeto técnico mesmo e depois acompanhar um pouco a obra. Fiz muitos modelos digitais, né, maquetes eletrônicas de projetos. Cheguei a participar de um projeto bem bacana de mapeamento volumétrico de uma cidade vizinha, lá de Uberlândia, como parte da faculdade. Isso foi em conjunto com um professor e um outro amigo da minha turma. Então, assim, eu tive uma experiência na arquitetura que, inclusive, foi o que me fez perceber: eu não vou ter a realização que eu tenho na fotografia na arquitetura. Acho lindo, o curso é maravilhoso. Na prática, eu senti que eu não conseguia satisfazer esse potencial criativo que eu queria procurar. Então, aí eu me encontrei na fotografia. Sensacional. E ouvindo você falar, Donales, no começo do que você estava, tentando encontrar o que definia você, né, eu falo que, nós nos definimos muito pela nossa profissão. "Ah, quem você? Ah, eu sou tal, eu sou um fotógrafo, eu sou um consultor, eu sou um engenheiro, um médico e tal". Então nós utilizamos a profissão para nos definir como pessoa. Nós não somos só isso, né, somos mais. Você se definiu, se identificou como um artista, né, então a fotografia hoje ela tem muito esse viés, né, esse olhar é muito personalíssimo, daquele momento que é gravado para notoriedade. O que dá então, se existe uma percepção particular de algo que é
algo artístico, você tem, um valor diferente do seu trabalho, certo? Então, ele é técnico, só que ao mesmo tempo ele ele transcende isso. É muita emoção, sentimento, o presente, né, o momento do presente. Como que você transita entre essa questão técnica, né, do seu trabalho e essa questão artística? Essa valorização do cliente, como que é isso pra você? Uma boa pergunta. Eu sinto hoje como uma coisa muito orgânica. No começo não era tanto assim, né, porque você tem que pensar em 1000 detalhes técnicos. Você tem que configurar a câmera, todos os as definições, todos os parâmetros para você captar a luz daquele jeito que você quer e não perder o momento. A fotografia é muito momento. Uhum. Principalmente se a gente estiver falando, por exemplo, da fotografia de um evento. No estúdio a gente tem um pouco mais de controle, né, porque faz a foto, não ficou legal, repete. Uhum. Num evento não tem repetir uma expressão espontânea. Então, no começo, eu lembro que tinha essa, assim, essa lentidão um pouco de processar todas aquelas informações e traduzir isso na configuração da câmera. Hoje eu já vejo que é de uma maneira muito mais orgânica, eu não preciso pensar mais nisso. Aí vem muito a experiência, que casa perfeitamente com o que você falou. A gente é muito definido pela profissão, porque é o que a gente gasta a maior parte do tempo, assim, focado. Se a gente pensar numa jornada de trabalho, a gente passa 8 horas do dia na nossa profissão. Levando em consideração de uma coisa que a gente ama. Com É porque se certeza. você ama, Ah, você a faz melhor coisa. Ai, trabalha 13 horas. trabalha só aquele horário de 8 horas que qualquer outra empresa, mas você faz e não sente, Aham. né, daí realmente esse tempo acaba deixando de ser tempo e acaba sendo um investimento. Sim, Claro. exato. Você falou tudo, investimento. A gente vai investindo. Quando a gente ama o que a gente faz, a gente não deixa de pensar naquilo, a gente não evita um momento e fala: "Ah, eu tô cansado". Não, você se sente bem, vai lá e faz. Mesmo cansado. E aquilo eu sinto que me dá uma energia. Eu posso estar, por exemplo, cansado, como já aconteceu de muitos momentos de ir para algum lugar fazer umas fotos e tem toda a viagem, e no dia anterior tinha um outro trabalho que eu tive que entregar de madrugada, e aí não dormiu direito, e chega lá na hora que eu começo a fotografar, parece que vem uma chama de energia, assim. Você tem pessoas que te ajudam ou não? Na Se fotografia em si, não. Eu gosto de fazer um trabalho que transmita muito o meu olhar. Já trabalhei com equipes, por exemplo, em alguns projetos, eh, assim, vai acontecendo em situações, mas o meu trabalho é mais individual mesmo. E se a gente tivesse que definir algum trabalho que você falou que você ama todos, né, tudo que você faz, mas tem algum especial que fica lá no cantinho, guardado no coração, que você fala assim: "Olha, esse é o que eu mais amo fazer"? Que a gente tem algumas peculiaridades, né, nos nossos trabalhos. "Não, olha, eu gosto de fazer isso". No momento, eu tô adorando fazer a fotografia de estúdio, tanto de pessoas quanto de produto. Eu tenho gostado muito e me traz essa liberdade criativa que eu gosto muito na fotografia. Então, seja para fotografar uma pessoa com um olhar mais corporativo, mais empresarial, tem uma liberdade que eu consigo incluir ali na iluminação, nas poses, em como trabalhar essa questão de luz e sombra, né, de posicionamento, como trazer a identidade daquela pessoa. E aí, fazer isso com a arte é uma coisa que me traz muita satisfação. Ver também essa expressão das pessoas quando elas se veem ali e elas se identificam e gostam e falam: "Nossa, que bonito", sabe. É uma coisa que me enche, assim, me traz muita satisfação. A gente só vê os nossos, infelizmente, o ser humano tem um sim, nossos Defeitos, né. só vê os nossos defeitos. E eu acho que a foto, ela traz esse olhar, Direto. olhar de que você pode, que você é bonito dentro das suas capacidades, Uhum. Da sua da personalidade. sua personalidade. Dos Mas atributos físicos. eu acho isso também uma competência muito do profissional, que Também. consegue extrair Uhum. isso, né, porque uma foto pela foto, é só você pegar o celular e tirar uma foto, Exato. mas você consegue extrair o melhor da pessoa fazendo, né, esse trabalho. Você faz casamento, batizado, você faz aniversário, você faz Sim, faço também. Eh, Na fotografia de estúdio,
Entra no ponto que você falou sobre a técnica, Uhum. porque no começo você vai focando na parte técnica, por exemplo, do equipamento, da iluminação, da câmera. Com um tempo que você já se familiarizou bem com isso, aí você começa a complementar outras técnicas. Por exemplo, na hora que você está lidando com uma pessoa, como fazer isso de uma maneira que deixa a pessoa à vontade, que ela consiga entender o que ela está fazendo, que ela se sinta bem durante o processo, é muito importante. Uhum. E aí entra também um conjunto de técnicas que você vai aprimorando e complementando ao longo da experiência, né. Então, esse é um diferencial que eu gosto no meu trabalho, é essa conexão com as pessoas. Seja num evento ou seja no estúdio, eu gosto de trabalhar essa conexão. Entender como que a pessoa está se vendo, como que ela está se sentindo, quais são os pontos fortes dela, o que que traz a identidade dela. Eu gosto que ela vá me guiando e eu vou orientando, porque nessa conversa, nesse diálogo é que surge o melhor resultado. Sim. Não pode ser só a minha visão, eu quero que você faça isso, essa pose, que você olhe para cá daquele jeito, que você dê uma risada, se isso não é a identidade da Sim. pessoa. Tem pessoas que gostam de rir, uma gargalhada, tem pessoas que são mais sérias, eu não posso querer registrar todo mundo E tá daquele tudo jeito. bem, né, tá tudo certo. Sim, e tem a beleza. Uhum. Eu gosto muito de encontrar essa beleza particular que tem em cada pessoa. Todo mundo tem ela. 95% de todas as pessoas que eu fotografei tem uma beleza que é muito única delas, e muitas vezes elas não enxergam. Tem pessoas que são um pouco difíceis de fotografar e eu percebo que é muito por conta da energia dela mesma não estar se sentindo bem com ela mesma. Aí entra Questão da autoestima, né, o e eu baixa estima. e essa é uma área muito sensível na fotografia, porque eu estou lidando diretamente com a autoestima das pessoas. Então tem que ter a sensibilidade, tem que Sim. ter o cuidado para que isso seja leve, para que isso seja gostoso, para que a experiência da pessoa seja boa. Pronto, tem um resultado bom. Tenha um resultado bom, né. E isso é interessante, porque, eh, é a busca então o traba vamos imaginar que todo trabalho é a busca para o resultado bom, ótimo, né, e talvez tendendo ao excelente. E quando isso não acontece? Aí minha pergunta fica: dentro da sua profissão, da sua área, da sua vivência, quais são os maiores desafios que você encontra? São as pessoas, são aquele resultado que não saiu como você quis? Qual que é o desafio? O maior desafio, por exemplo, na fotografia de estúdio, é exatamente esse. A pessoa precisa daquela foto e às vezes ela não sabe exatamente o que que ela quer. Ela está se vendo a partir de um outro olhar, Uhum. que às vezes ela não se reconhece. Então, lidar com essa parte, eu sinto que é o maior desafio que tem na fotografia de estúdio, por exemplo, quando você está entrando em contato com essa pessoa e entendendo ao mesmo tempo que ela tem umas coisas ali que fazem ela não se sentir bem. É uma situação sensível, delicada, que tem que saber direcionar, para não ir por esse lado de não tô me sentindo à vontade. Acho que é um desafio Considera presente, assim, no dia a dia. sim, que na hora que tá fotografando, a maioria das pessoas não tem experiência, né, sendo fotografadas. Ser modelo fotográfico, É, a naturalidade, sim, o já sabe 1000 poses e já sabe como que se vê bem, já melhor entende ângulo, né. ela já entende melhor os seus ângulos. Quando a pessoa nunca fotografou, eu tenho que descobrir junto com ela ali. Que legal. E tem essa história do melhor ângulo? Tem, com É? certeza. E cada um tem que saber o E seu? muda de pessoa para pessoa, né. Cada um tem que saber o seu. Sim, tem formatos de rosto diferentes, tem formatos de rosto mais quadrados, por exemplo, tem Uhum. formato de rosto mais redondo. Tem rostos mais alongados. Então, uma foto de um rosto que a pessoa tem um rosto mais alongado, por exemplo, com uma inclinação do queixo um pouco mais alto, vai dar uma diferença muito grande do que se você faz a foto de um ângulo um pouco superior. Então, isso transforma Exagero totalmente. tá latente na sua profissão. Sim, total. É entender isso. E não só nessa parte da posicionamento, né, das poses específicas da pessoa, também da lente que está usando. Muitas pessoas não veem isso, né, no dia a dia, porque não tem o contato, mas a lente que você está usando vai transformar muito o rosto da pessoa. Eu já vi uma sequência de lentes e rostos que vão mudando e Já muda viu? completamente. Exatamente. Esse é um excelente exemplo de como que a distância focal, que Uhum. esse é o termo para a quantidade de zoom que você dá.
Uma lente ultra angular, como as que tem os celulares, por exemplo, elas vão te trazer uma visão mais ampla e por isso ela distorce um pouco. Se você dá um zoom, você vai perceber, por exemplo, você está fotografando o rosto de uma pessoa. Com uma grande angular, de perto, você vai perceber que o nariz dela vai estar maior e as orelhas quase não vão aparecer. Uhum. Se você dá 3 passos para trás e dá um zoom, você vai perceber que as orelhas já vão aparecer, vai dando essa transformação que você viu nesse vídeo, que é Pois, muito legal. muito legal. Técnica O é enorme. o nariz fica menor, então entender essas coisas faz toda a diferença. Análise, o que que você acha? É claro Legal, que muito a legal. tecnologia está aí para todo mundo usar, enfim. Mas o que que você acha desse avalanche De de fotos, imagens que a gente tem. fotos de IA que está assim a qualquer custo, a qualquer preço e está assim vindo de uma forma que não tem freio mais. Aham. Você como fotógrafo, como você vê isso? Olha, tem muitas ramificações essa pergunta, porque tem o lado da acessibilidade, que hoje todo mundo tem um celular e consegue fazer uma foto e consegue postar. Uhum. Também tem a acessibilidade da parte da inteligência artificial, aí temos 2 galhos bem grandes, né. E nessa acessibilidade, eu percebo que acaba faltando um pouco o cuidado no momento de registrar a imagem e qual o objetivo dela, coisa que a gente não tinha, por exemplo, há 20 anos atrás, Verdade. que você fotografava com filmes, né, então você não ia fotografar a qualquer momento, você não ia fazer uma selfie com tanta frequência, Uhum. né, então essa dinâmica de como que a gente lida com a fotografia mudou muito, realmente, por conta dessa acessibilidade que a gente tem. Aí eu percebo que tem uma certa banalização, né, do olhar, porque a gente está fotografando tudo o tempo inteiro, você não gasta o filme, né, você faz quantas Não faz fotos você quiser. é. Muitas vezes você está fazendo a foto pelo impulso, sem dar atenção para aquela situação e perceber o que que daquele momento, o que daquela situação vale a pena. Ou até mesmo do produto. Também. É, do produto, porque de repente você precisa de um produto, por exemplo, de alimentação. Tem profissionais que eu já vi que captam até a fumaça do produto, né, do alimento. Então isso realmente eu acho que requer o olhar do profissional total. E a IA, não acredito que ela vá chegar nesse Aí a gente entra nesse segundo braço que eu parei para refletir recentemente, porque eu percebi através do trabalho de um outro fotógrafo que eu acompanho, que a IA, ela não está criando de fato as imagens. Ela pega da base de dados que ela Sim. tem, junta algumas peças, né, de uma imagem da outra, mas para transformar uma base. Então você fala para ela: "Eu quero uma foto de uma pessoa sentada na mesa tomando uma xícara de café". Ela vai procurar na base de dados, vai ter um monte de foto de pessoas tomando uma xícara de café. Uhum. Ela vai pegar uma imagem daquela e vai transformar aquela imagem, mudando um pouquinho as feições do rosto, mudando talvez um pouquinho a iluminação, mas ela tá pegando como base, às vezes, 80% da imagem, às vezes até mais. Então, isso está gerando assim, uma linha de diálogo, de pensamento, onde está beirando a questão dos direitos de imagens. Porque você pegar qualquer fotografia, tá cheio de fotos amadoras, mas tá cheio de fotos profissionais. Aí a IA tá pegando fotos profissionais, muitas vezes, porque elas têm uma aparência melhor, as pessoas recebem ela melhor, então ela vai pegar da base de dados fotografias profissionais, transforma um pouquinho e te dá um resultado que a maioria das pessoas acha que é uma criação totalmente nova. Hum. E não é, muitas vezes é 90% a imagem original. Coisa. Não tinha ideia disso. É, e eu percebendo isso, parei para refletir, vi essa questão que aconteceu com o trabalho desse fotógrafo, ele mostrando a imagem dele que ele fez, e a imagem da IA. E são 90% de similaridade. Muda um pouquinho o rosto
e pronto, só para não poder dizer que aquela é a mesma pessoa. Caracterizar. Só para não identificar que aquela é a mesma pessoa. Então, no fundo, tá tendo uma apropriação de imagens e todo mundo acredita que a IA tá desenhando do zero. Ou tá juntando, tipo, 5% de cada imagem. Não é isso. Logo a gente vai ter um problema Então, jurídico para ser resolvido. exatamente. Porque o algoritmo das inteligências artificiais, o que tá fazendo é isso, a pessoa não tem como conferir. O Não algoritmo, tem como, né? a IA, ela não tá te dando a imagem de referência Sim. que ela usou. Então você não tem como comparar quão próximo tá e quão próximo você poderia estar fazendo isso. Como as pessoas faziam antigamente. Pega uma foto bonita, altera no Photoshop alguns detalhes e pronto, tem uma imagem nova. Não, isso daí dá uma quebra de direitos autorais. Sem dúvida. E isso tá acontecendo. Agora, né? Isso está De acontecendo. que vai acontecer. Isso é uma coisa que tá Isso. acontecendo. E pegando esse gancho da inteligência artificial, né, e até algo que você trouxe, um pouco antes, sobre esse avalanche de imagens e, essa banalização. Então você tem essa série de pessoas que as pessoas precisam, elas querem isso, se torna corriqueiro no mundo delas, utilizam o Canvas para editar, tem lá na base do Canvas e você vai tentando, vai como que o profissional, como que o fotógrafo se comporta nesse meio? Como o que isso não tem a ver com a sua profissão? A gente tá falando de imagem, mas Aham. sobre sua profissão, sua profissão não é sobre a imagem, é sobre o seu olhar, né, Exato. captura do seu olhar naquele momento. Como que você Olhar é o faz? ponto principal. Uhum. Olhar é o ponto base da criação do fotógrafo. Aí as ferramentas que ele usa vão variando, né, você citou o Canva, por exemplo, é uma ferramenta de edição de imagem, de manipulação, né, de imagens, que você pode usar. Algumas pessoas usam e oferecem um trabalho profissional, e você tem um leque completo de ferramentas, tanto de câmeras, né, muitas pessoas fazem trabalhos com celulares hoje. E comercializam profissionalmente esse trabalho e utilizam diversos tipos de ferramentas também. Então, se eu entendi certo a sua pergunta, o que eu vejo é que pessoas que têm um tempo trabalhando na área, que têm um olhar muito atento, crítico, acabam selecionando equipamentos e ferramentas que te entregam um resultado mais próximo do que você está procurando. Entendi. Então, tem ferramentas mais acessíveis, como o Canva, por exemplo, que vai te permitir uma série de ajustes ali, mas como profissional, você já tem uma perspectiva que não vai alcançar aquela ferramenta para o seu fluxo de trabalho, para a ideia que você tem de expressar com aquela imagem. Sim, muito legal. Você tem algum case de sucesso que marcou a tua história, né, que todos nós temos, é aquela coisa ou uma pessoa que te marcou emocionalmente. Uma música, um filme, um lugar. O que dentro de todo esse tempo seu de trabalho, que você tem alguma coisa que nos traz, que você possa falar: "Não, isso me marcou em toda a minha profissão, eu posso passar mais 10, 20 anos e isso continua me marcando"? Tem vários. Uma que tá me vindo, assim, que tá mais recente, porque agora tá tendo um desdobramento desse projeto que me trouxe essa realização, me trouxe essa marca na minha carreira como fotógrafo. Eu participei de um projeto que tinha como foco fazer a análise socioeconômica e histórica da fazenda Ibicaba, aqui da região. E fazer isso a partir dos dados que tem nos livros de entrada de visitante, de alocação de plantações, de imigrantes. Fazenda Ibicaba foi um grande centro de recepção de imigrantes, né, depois que foi, abolida a escravatura naquela época. E esse projeto faria essa análise a partir da digitalização de todo esse acervo. Então a fazenda tinha centenas de livros, que por conta do tempo, tinha livro de 1800, ele está se deteriorando, né. Pragas, o clima, ele vai
se deteriorando, então uma parte desse projeto era fazer a digitalização para preservar, fazer a limpeza também para preservar o original, mas fazer a digitalização para ter isso disponível para o mundo inteiro. Consulta, viu? Inclusive esse projeto tinha como objetivo deixar isso realmente disponível ao público gratuitamente através da biblioteca da UCLA, a Universidade da Califórnia. E aí eu entrei nessa parte de digitalização. Ao todo foram mais de 32.000 imagens, né? E isso marcou muito, porque é entrar em contato com esse material e tem esse impacto social de estar preservando a história, de estar preservando a memória, de possibilitar que isso seja matéria para novos estudos que ajudem a entender todo o processo de migração, de plantações, dos cultivos, de tudo que acontecia naquela época ali. Então, essa importância social, histórica, me trouxe essa realização. O volume do projeto também, né? Quanto tempo você ficou nesse projeto? Esse projeto foi 1 ano e meio, Bastante tempo, hein? fotografando Pegou página por página, realmente. aí monta todo o equipamento, porque como são materiais antigos, não dá para simplesmente escanear. Tem livros ali que as páginas realmente estão soltando, então para você escanear, você tem que colocar o livro e todo esse manuseio acaba Estragando mais, né? prejudicando o estado de conservação dele. Então a maneira mais eficiente e de preservação é deixar o livro na mesa, coloca a câmera em cima, iluminação dos lados e vai delicadamente passando as páginas e fotografando uma por uma. Que aula, né, Marcelo? Aula. Que aula. Eu já achou a gente ela achou que fosse vir aqui, ele ia falar só de foto, de câmera, de filtros. Olha que aula que a gente está tendo. E é interessante porque, assim, ó, o nosso eu fiquei observando, fiquei focado no que você estava falando, porque eu fiquei imaginando. A gente foi tão direcionado com essa questão da internet, não sei o quê, tal, tal, e você levou o nosso olhar Totalmente diferente. Que legal. inesperado, Do off. totalmente no Você tá on off. totalmente no totalmente necessário, porque isso foi um único tema. Quantos outros temas desse não existem espalhados por esse país? Então, trazer essa história, mostrar que o profissional da fotografia, o fotógrafo, né, ele é necessário não só para essas Para o registro casual casual. de importância particular, às vezes, né? Exatamente isso, exatamente. Quando a gente olha aquelas tabletas dos sumérios, por exemplo, aquelas pedras, e elas estão inclusive nessa mesma biblioteca, na biblioteca da UCLA, que você consegue olhar aquilo e você está vendo um pedaço de história, você está vendo toda a significância cultural que aquilo teve, você tem isso registrado, é muito importante. Eu acho que É um é legado é uma da deixa. por isso esse projeto tem, esse significado para mim, que legal. além do volume, né, de proporcionar esse recurso para gerações futuras fazerem um estudo a partir Seu nome tá lá. quando a gente vê História. quando a gente vê aqueles pergaminhos egípcios, é um fotógrafo foi lá, tirou, configurou, fez a foto para a gente ter isso preservado. E no projeto teve, assim, teve alguns desdobramentos além do tempo que ele durou, que foi um grande período, os desafios encontrados no processo, porque na hora que você vira uma página, ela quer voltar. O livro, às vezes, passou anos fechado esse livro. E já tá com a memória do material já tá pronta aí. Eu não vou uma móvel. Então, esses desafios pequenos encontrados durante o processo, a poeirinha que ele vai soltando, a gente tem que fotografar ele em cima de um plano escuro para não ter nada além do livro mesmo. Então, você passa uma página, aparecem uns grãozinhos de cupim, de alguns outros bichinhos de poeira, você tem que ir limpando. Aí você tem que sincronizar o momento que você vai clicar, a câmera está conectada com o computador, então eu clico no mouse e a câmera tira a foto. Eu tenho que sincronizar, soltar essa página no momento que eu vou tirar, porque senão ela já volta, aí se perde um pouco da informação da lombada da página. E, assim, a culminação que fechou com chave de ouro esse projeto, que eu fiz em conjunto, com um grupo que a gente agora desdobrou para essa segunda etapa do projeto, foi que esse projeto foi premiado num congresso de História Econômica
no 19º Congresso de História Econômica, ele foi premiado por conta da relevância que trouxe esses dados todos que foram. Nada mais justo. E aí foi assim, a chave de ouro pra gente ficar todo mundo feliz. Aí eu deixo um abraço para o meu amigo Bruno Witzel, que foi o que idealizou esse projeto e possibilitou toda essa análise realmente, né, que é os frutos que vai vir de Parabéns. todo esse trabalho. Parabéns pelo olhar, Parabéns né? pelo olhar, exato. Olhar, porque vai além de uma fotografia. Sim. Vai além. Olha, que aula. Que aula. E agora a gente Isso. está fazendo um desdobramento desse projeto e vai fazer de outras 7 plantações, uma delas o Horto Florestal daqui, a Floresta de Mundo Naval, que também tem um acervo que por conta do clima e o tempo ele está se deteriorando, aí a gente vai digitalizar todo esse acervo que. Precisa trazer isso à memória mesmo, né? Sim. Porque os nossos filhos, os netos, o que nós vamos deixar para os nossos netos, né? Para os netos dos nossos netos. Se a gente não pensar nisso no agora, no hoje, né? Não vai ter mais história, não vai ter mais legado para deixar. Primeiro que ninguém vai mais na biblioteca, né? Então, Pegar o livro, né? Então, peraí, como eles vão acessar essas informações, né? exatamente. Ó, sensacional. Fechei hoje com chave de ouro. Parabéns, obrigado, obrigado. Mesmo, que orgulho. Fico feliz de estar participando desse projeto. É realmente uma honra, porque traz um outro lado pro meu trabalho que eu não encontrei de uma outra maneira. E como está Assim, sendo divulgado isso, Dor? isso a gente, inclusive, para essa nova etapa do projeto, a gente planeja divulgar nas redes sociais, né? Tem também a divulgação que a própria UCLA faz. E, enfim, um projeto que vai estar em conjunto com a FGV também, esse projeto. Aí vai ter algumas frentes de divulgação, né? Mas mais nessa área acadêmica, mais nessa área de pesquisa. Mas a hora que você tiver, por favor, nos avise e coloque em todos os cantos aí, porque eu acho importante essa Sim, a trabalho. gente vai ver muitas fotos antigas nessa nova etapa, porque parte do acervo que a gente vai digitalizar é de fotografias que tem no acervo da Floresta de Mundo, né? E tem muitos negativos de vidro, coisa que eu nunca tinha visto antes. Antes dos negativos de acetato, né, que a gente Sim. tá mais familiarizado da câmera, existiam negativos de vidro. As câmeras, você inseria uma placa de vidro com uma película sensível à luz, aí fazia aquela foto de descobrir, né, e vai marcando aquele negativo. E são placas de vidro mesmo, com a foto em negativo ali. Então, Legal. tem 2 caixas dessa daí para desenterrar memórias de todo o processo de construção, da família, É mais do que uma faculdade, não é? É uma vivência. vai ser muito legal ver, lidar diretamente com memórias fotográficas que no outro projeto não teve, foi mais livros mesmo. A gente vai ter que chamar ele para cursar mais vezes aqui. Eu também acho. Porque tem tempo, é questão de querer deixar o gosto, Sim, né, para as pessoas que sim, mas passa muito rápido, é legal, né, quando a para as conversa. pessoas entenderem mais que vai além de um projeto de uma foto só, né, vai um projeto de vida, é um legado, é um propósito de vida, e realmente, olha, estou muito satisfeita, estou muito feliz Legal, eu por também. ter tido o seu tempo aqui. Olha, depois dessa aula, eu não sei nem se eu pergunto mais alguma Então, texto de fotografia, de todo. Senhor, dentro desse contexto sobre o livro das profissões, né, quando isso foi idealizado e tem lá uma página só para fotografia, você tem diversos profissionais, diversas especialidades profissionais, né? E, e eu não esperava encontrar esse contexto do fotógrafo histórico, né? Alguém que está lá e que é necessário. Você usou o exemplo das questões dos papiros, da questão dos egípcios, mas que é tão próxima à nossa necessidade de arquivar isso de uma forma contemporânea. Ser humano é um ser que acumula memórias, né? Como A exatamente gente isso. quer acumular memórias. A fotografia é uma maneira de fazer isso, a escrita é outra, né? E eu vi de uma linguagem, posso dizer próxima, mas é diferente Sim. da fotografia, né? A fotografia às vezes é sem graça, é estático. É o instante, É o aquele momento único. E hoje muito por essa questão do digital e de se expor e tal, o vídeo é sempre a menina dos olhos, né. Só que a fotografia tem esse viés
do estático, daquele momento, de que torna isso uma arte, né, que torna isso muito precioso, porque não se repete, né. Isso é muito legal. Cara, aprendi demais. Eu falo que sempre quem tá aqui desse lado aprende muito. Aprende Não muito. é isso? Nossa, demais. Eu estava falando aqui de fotografar livros, né, a gente tá no livro das Profissões, isso é exatamente isso. É. E se a gente pudesse, dona Alice, deixar uma mensagem, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão começando, né, que querem ver realmente a foto como uma arte, ou até mesmo quem hoje a gente fala-se muito, né, em transição de carreira, "Ah, eu acho legal a profissão de tal, tal". Nada mais importante do que você que vive todos os dias isso. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, né, como incentivo, como essa aula que você Quem quer se aventurar na fotografia, né. E é interessante, só complementando, é o seguinte, toda vez que a gente chega no final, né, desse bate-papo, que acaba passando rápido, por isso que eu falei de voltar novamente, inclusive, essa mensagem, ela tem essa finalidade de a gente levar para essa geração atual, né, que é bem que a Michele falou, trocando de carreira, mudando de profissão, ou os novos, as novas, entusiastas, né, que elas sejam inspiradas por isso, porque o que você falou, assim, pô, nos inspirou. Então, Fico feliz com como isso. você inspiraria essas pessoas? Dizendo que a fotografia é um poço de coisas gostosas, de coisas bonitas, que a gente vai se aprofundando cada vez mais e encontrando a beleza. Eu acho que a beleza é uma coisa que motiva a nossa vida, encontrar a beleza nos detalhes. E aí tem uma infinitude de coisas que a gente pode se apaixonar. Então, se você sente aquela coisinha dentro de você que te dá aquele friozinho na barriga, aquela coisinha de: "Nossa, isso é muito bonito e eu gostaria de registrar", se aventura na fotografia, porque ela com certeza vai te abrir um horizonte de beleza em qualquer área que você escolher. Então, com certeza vai ter uma piscininha ali para você mergulhar e se sentir muito bem. onde te acha nas redes sociais? Donales Delgado, não tem 2. Aí vai ser fácil de achar. Donales Delgado tá em todas as redes sociais. Sensacional. Muito bem, muito bem. Muito obrigado por Eu esse que momento agradeço, gostoso de conversa. Foi muito bom. Olha, gente, mais uma vez, a gente só tem que agradecer pelo seu tempo, Sim. que a gente sabe que o tempo é o mais precioso, né. Tenha certeza, saia daqui hoje tendo a certeza que você nos inspirou, e tenho certeza que você vai inspirar todos que vão assistir, né, esse podcast. Espero realmente que você volte outras vezes, né, você é na nossa época, né, Marcelo, uma enciclopédia ambulante. Quanto queria, obrigado. Da época da Del LaRue, viu, da Barbie. Nossa, Daquela Idade aqui, pois é, não, eu escuto essa mas eu adorava aquelas páginas que tinha transparentes, assim, toda sempre passando, né, e virou corpo em cada sessão dele. muito obrigada. Obrigado a vocês. Por fazer parte, né, eu fazer parte desse momento, que agradeço também. fica muito feliz. E eu É mais ainda. espero vê-lo, né, em breve. E aqui foi mais um podcast O Livre das Profissões. Seja muito bem-vindo, muito obrigada. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Então aproveita para curtir, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilha. E aqui ao lado você pode acessar outros vídeos que você também pode gostar.